Vamos embora, pessoal, para os palpites deste sabadão. E no vídeo de hoje você vai ver todas as dicas para os jogos de sábado da Premier League, Brasileirão da Série A, tá? E eu vou deixar as finalizações exclusivas para o meu canal do Telegram. Por que eu tô fazendo isso? Porque tem muito mercado que ainda está abrindo. Então, para não ficar meio faltando aqui, vou deixar tudo completinho lá. E sim, é uma estratégia para você poder também me seguir no Telegram, porque a gente está fazendo um trabalho muito maneiro lá. A gente está com especialistas de várias outras modalidades. Tem especialista de cartões lá, palpitando gratuitamente. Tem o Ben Sabah, que tá dando muitas dicas legais lá. Tem especialista de NFL, inclusive a gente tem um vídeo agora de NFL aqui no canal. E diferente dos comentaristas de futebol americano que fazem vídeo de palpites, o nosso é um vídeo de apostador falando de NFL. Então eu não vou falar assim, Bills ganha dos Dolphins. Beleza, eu também acho que ganha, mas a odd é 1,11. O que a gente fala é, Bills compra o handicap diante dos Dolphins? Qual que é a aposta desse jogo? E a gente foi ontem no Bills menos 9,5 e começamos a semana 3 positivo. Então se você quiser aposta de futebol americano, terminando de assistir esse vídeo aqui, cola e assiste o nosso da semana 3 também, porque domingo vai bombar e a gente tá com uma expectativa muito boa, beleza? Então link no primeiro comentário fixado para você poder participar do nosso grupo gratuito. E se você de lá quiser coisas a mais, grupos VIPs, especialistas e tal, beleza. Se você não quiser seguir os palpites gratuitos também, tudo bem. E ao final desse vídeo aqui, aquela odd alta que vocês gostam, tripla de artilheiros para a Premier League e tripla de artilheiros para o Brasileirão também. Então vamos rodar a vinheta, porque a gente tem muito para poder conversar nesta sexta-feira. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie sua conta e saia na frente. Vamos embora, pessoal, para os palpites deste sabadão. A gente começa analisando o primeiro confronto do dia clássico em Anfield, o Liverpool recebendo o Everton. O Liverpool começou muito forte a sua campanha na defesa pelo título da Premier League com 4 vitórias seguidas, mas muitas dessas vitórias vindo praticamente no último minuto do confronto. Então o Liverpool, embora ele venha muito forte nas partidas, ele não tem mostrado uma dominância absoluta e tem contado com um pouquinho de sorte. E vamos ver até quando vai durar essa sorte. Fato é que é um time tecnicamente absurdo, muito forte no lado defensivo, ofensivamente com muitas opções. O Florian Wirtz cada vez mais habituado a essa equipe e agora podendo contar com a estreia do Isaac, ele que tende a ser aí um atacante simplesmente absurdo. E se ele jogar de titular, pegar ele para poder marcar é interessante, até porque pode entrar também o Ekitike, que tem marcado muitos gols. Tenho chamado a atenção para as atuações do Gakpo, que tem sido muito bem. Ele é o melhor jogador do Liverpool nessa temporada, junto com o Gravenberch, e o Liverpool vai ter o clássico agora diante do Everton, que vem numa campanha muito boa também. Depois de um início ruim diante do Everton, do Leeds, né, deixou umas impressões ruins, porque ele foi muito pressionado. O Everton simplesmente se encontrou na competição, principalmente em casa agora, na sua nova casa, conseguiu vencer o Brighton, venceu na Carabao Cup, venceu fora de casa o Wolverhampton, que vem muito mal, e no jogo diante do Aston Villa, se a gente abrir aqui as estatísticas do confronto, a gente vai ver que o Everton foi muito superior. Foram aqui 10 escanteios contra apenas 3, foram muito mais finalizações, 20 contra 7, então se merecia ter um vencedor aqui, foi claramente o Everton e não o Aston Villa, que vem muito mal no campeonato, diga-se de passagem, né? O Beto tem jogado muito bem pela equipe do Everton, à frente também com jogadores interessantes, com o Ndiaye, com o próprio Grealish, que reencontrou o seu futebol. Então o Everton vem para um jogo aqui para tentar vender caro o resultado diante do Liverpool. Mas alguns números aqui me chamam a atenção, né? Nos últimos 29 jogos são 13 vitórias, 14 empates e apenas uma derrota nos últimos 28 jogos. Mais do que isso, o treinador do Everton, David Moyes, perdeu as últimas 7 vezes que foi jogar no Anfield, comandando outras equipes, mas ainda assim ele não parece ter a fórmula para poder fazer um jogo duro diante do Liverpool. O Everton não teve atrás nenhuma vez no fim do primeiro tempo em nenhuma das partidas, e as partidas do Liverpool também tiveram um total aí de 11 gols no segundo tempo, ou seja, o início tem sido um pouco mais amarrado e o Liverpool tem se sobreposto no final do confronto. Teve um jogo no meio de semana diante do Atlético de Madrid, onde foi mais uma vez o Liverpool avassalador, depois tropeço e vitória, e aqui eu espero mais uma vitória do Liverpool. Eu espero sim um confronto duro, uma vitória por 1 gol de vantagem, que pode virar uma vitória por 2 gols de vantagem se sair na frente e aí o Everton acabar dando espaços, mas eu não vou comprar um handicap esticado, vou tentar buscar a vitória ao vivo aqui nesse clássico, tá? Então o Liverpool para mim vence por 2-1 ou 3-1 com um gol tardio, e o Liverpool ao vivo aqui é melhor pedida nesse primeiro jogo. No segundo jogo a gente tem o Brighton recebendo a equipe do Tottenham, o Brighton que ainda não se encontrou muito nessa competição também, não fez partidas muito boas até o momento, né? Ele começou aqui com o empate diante do Fulham, que deveria ter sido uma vitória, perdeu para o Everton, venceu o City no seu grande jogo na temporada e depois perdeu para o Bournemouth num jogo aqui que foi um jogo de trocação, né?
Foi um jogo para colocar o Bournemouth de volta à realidade. E agora vamos ver como é que o time vai sair em casa, onde tradicionalmente contra os times mais fortes o Brighton consegue boas partidas. Mas esse é um início ruim de temporada para a equipe, com só uma vitória, 2 derrotas e um empate, tá? O Brighton venceu o Tottenham 2 vezes na última temporada, tanto fora quanto dentro de casa. Se não me engano, foi uma goleada dentro de casa. E agora vai tentar aqui com os seus bons jogadores de frente, principalmente o Welbeck e também o Minter, que chegou e está jogando muito bem, e o Mitoma pelo lado direito, bater a equipe do Tottenham, que no meio de semana venceu o Villarreal por 1-0, uma vitória protocolar, uma vitória sem grande intensidade, mas o estilo do Thomas Frank do Tottenham que tá cada vez melhor, né? O Tottenham é um time que tem jogado bem aqui na Premier League, 3 vitórias já, só perdeu pro Bournemouth, venceu fora de casa o West, esse jogo tava muito parelho, o West teve um jogador expulso, depois o Tottenham deslanchou, e aí, jogo no meio de semana que pode trazer um desgaste. O Kudus jogando muito bem, Harvey Simons encaixou muito bem pelo lado esquerdo, Sarr também jogando muito bem, e o Richarlison com boas atuações, que agora também conta aí, que teve a entrada do Muani, que é um jogador que tende a ser uma boa adesão para essa equipe, tá? Eu sei que o Tottenham jogou no meio de semana, eu sei que o Tottenham foi batido pelo Brighton nos últimos jogos em casa, mas esse é um confronto que eu acho muito parecido e que a linha justa é DNB aqui, empate anula, tá? Com esse favoritismo pro Brighton, possibilitando o dupla chance pro Nottingham, pra mim essa é a melhor dica, tá? O Tottenham mostrou o melhor futebol até agora na Premier League, o Brighton tropeçou em alguns momentos, ofensivamente não tem sido tão absoluto, então a gente conta com gols aqui da equipe do Tottenham pra deixar a gente protegido aqui, um time que tá sofrendo poucos gols e que marca gols aqui, então a gente tem boas chances de eventualmente sair atrás, conseguir o empate, porque o Brighton tomou muitos gols e eventualmente segurar, então dupla chance do Tottenham nesse segundo jogo pra mim é a melhor dica, tá? Esse é um jogo também que pode ter tendência a gols, já que em 11 dos últimos 12 jogos fora de casa do Tottenham teve mais de 1.5 gols. E um ponto positivo e um negativo para esse dupla chance do Brighton é o seguinte, né? Pro lado do Brighton, só em um dos últimos 16 jogos ele não sofreu gols. Mas ao mesmo tempo, nos últimos 10 jogos em casa pela Premier League, são 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, tá? Então, jogo com expectativa de gols aqui, desajuste um pouquinho pro lado do Tottenham e o mercado de gols mais de 1.5 pode ser bem interessante também. Terceiro jogo do dia, pessoal, o jogo do Burnley contra o Nottingham. O Burnley que chega aqui para este confronto, né, dando uma respirada nessa Premier League com a vitória diante do Sunderland, mas depois voltou à realidade, perdendo tanto pro United quanto pro Liverpool. Ponto positivo ficou por conta de não ter sido atropelado por esses dois times, né, principalmente diante do Liverpool. Vendeu muito caro o confronto. Até os acréscimos, né, tava empatado e seria o empate pro Burnley contra o Liverpool é quase que uma vitória, né? Mas perdeu 3 das 4 partidas desde que retornou à Premier League e o cenário é de sobrevivência até o momento também, tá? O Nottingham, por sua vez, foi eliminado pelo Swansea no meio de semana aí, num jogo de virada, e é a terceira derrota seguida do Nottingham. Nottingham que vem num viés de queda aí, em um processo de transição, de certa forma, né? Porque o time não vem conseguindo repetir o alto nível das atuações no ano passado, só conseguiu uma vitória até o momento, né? Então enfrentar um time que é recém-promovido pode ser aqui o que o Nottingham precisa. O Nottingham que tem aqui jogadores muito bons, principalmente no lado ofensivo, com o Ndioye, com o Gibbs White, com o Hudson-Odoi, com o Chris Wood, eu sempre menciono eles porque são jogadores de muito gabarito mesmo, mas o lado defensivo tem deixado a desejar, já que são simplesmente 9 gols nos últimos 3 jogos, então a média de 3 gols sofridos aqui, risco para a baliza do Nottingham. Tendo o Nottingham jogado no meio de semana, com o Burnley vindo de boas atuações, embora seja um elenco mais frágil, eu vou comprar aqui o dupla chance do Burnley, tá? Os 4 jogos do Burnley nessa Premier League tiveram gols após 60 minutos, então uma tendência de under, mas o Nottingham não conseguiu manter a sua baliza inviolada aí nas últimas 10 partidas fora de casa. Mais do que isso, o Scott Parker, técnico do Burnley, venceu aí os últimos 3 duelos diretos como técnico diante da equipe do Nottingham Forest. E nos últimos 26 jogos do Forest como visitante na liga, houve pelo menos um gol no segundo tempo, tá? Então eu vou comprar aqui o dupla chance do Burnley, sendo esse um palpite arriscado sim, mas com o Nottingham jogando no meio de semana e vindo nessa sequência com uma defesa que não tá se encaixando, embora o elenco seja mais forte, o favoritismo aqui na minha visão é um pouquinho exagerado fora de casa e eu vou comprar esse Burnley dupla chance. No terceiro jogo, pessoal, a gente tem aqui o West Ham recebendo a equipe do Crystal Palace. E a gente fica na expectativa, mais uma vez, se o Graham Potter vai ser demitido aí depois desse confronto. Ele ganhou uma sobrevida aqui com a vitória de 3-0 diante do Nottingham. Foi o início da queda do Nottingham aqui de desempenho. E no outro jogo, já diante do Tottenham,
tudo deslanchou, né? Mas o jogo estava sendo competitivo até o Salsic ser expulso, e aí realmente as coisas desandaram. Mas se perder para o Crystal Palace hoje, eu acredito que o time vai acabar mandando esse técnico embora, né? Um início lento mais uma vez, o time não está conseguindo desempenhar bem, mais uma vez a defesa indo mal, são 11 gols já sofridos nessa Premier League, e o time que está com 3 empates e 6 derrotas nos últimos 10 jogos da Liga, tem aqui agora uma tarefa complicada diante do excelente, bem treinado time do Crystal Palace, tá? O West Ham jogando um 4-2-3-1, como eu falei, jogadores de qualidade, o principal deles o Bowen, Fulkrug ainda não jogou nada, o Paquetá um excelente jogador, e o Summerville fazendo a ponta esquerda. E o Crystal Palace invicto já nos últimos 10 jogos, somando todas as competições. Um time que, apesar de ter perdido vários jogadores, segue tendo aqui o Mateta como seu principal jogador de frente, com o Kamada crescendo de produção e o Munhoz. Então o lado direito todo do Crystal Palace muito bom, tá? O Crystal Palace está conseguindo, como eu falei, jogos competitivos, time bem treinado, filosofia já estabelecida e uma sequência invicta muito boa, tá? Tem levado vantagem nos duelos recentes também dessas equipes, vencendo 4 das últimas 6 partidas, e todos os 3 jogos do West Ham na Premier League foram decididos aí por uma diferença de 3 ou mais gols. Então expectativa de gols aqui, até porque o lado aéreo do West Ham é um problema, que é um lado forte do Crystal Palace. Então isso tudo me leva pro lado do Crystal Palace nesse jogo, pessoal. A gente tem aqui um empate anulado do Crystal Palace, e eu acho essa a melhor opção. Acho que esse jogo fica empatado, 0-0, 1-1, ou a gente vai ter aqui uma vitória magra do Crystal Palace em 1-0, eventualmente um 2-1 aqui, mas eu não consigo ir contra esse tão bem treinado time. Essa questão do jogo aéreo também, para mim, é bastante relevante. Os últimos 5 clássicos londrinos fora de casa, o Crystal Palace não perdeu, são 3 vitórias, 2 empates, e o West Ham, a questão é um time inconstante, né? Tava mostrando um viés de melhora, mas eu acho que só vai melhorar mesmo quando aquele treinador cair fora de lá, beleza? Ponto relevante aqui pro Mateta também, para finalização, eventualmente para gol. Ele adora enfrentar o West Ham, marcou aí 4 gols nas últimas 3 partidas que jogou contra o West Ham, então olho nele no Mateta. Seguindo em frente, a gente tem o Wolverhampton recebendo o Leeds, e cara, esse confronto aqui é complicado, viu? É um tudo ou nada pro Wolverhampton aqui, porque o início de campeonato foi horrível. Ele começou tomando um 4-0 do City, depois ele perdeu pro Bournemouth, não fez gol nesses 2 jogos, depois ele pegou o Everton, perdeu também, e depois pegou o Newcastle e também perdeu. 3 jogos dos 4 disputados, ele sequer conseguiu fazer gols, então a situação é periclitante. Hoje a dúvida ainda do Larsen, que é um dos seus principais jogadores, se ele vai jogar. Quem salva o time acaba sendo o Richan, né? As peças que saíram não foram repostas, e por isso o desempenho da equipe caiu bastante. O time acabou de renovar com o Vitor Pereira, não sei se foi uma boa decisão, mas deixar ele no limbo também acho que era um pouco complicado. O Leeds vem num desempenho um pouco melhor até o momento nessa Premier League, conseguiu uma boa vitória diante do Everton, um choque de realidade diante do Arsenal, depois dos jogos competitivos aqui, onde também não conseguiu fazer gols. Então, nos 4 jogos que disputou, em 3 deles o Leeds também não conseguiu balançar as redes. Um ponto relevante de estatística aqui pra mim, pessoal, é que o Wolverhampton conseguiu vencer 8 dos últimos 10 jogos contra times recém-promovidos, e o Wolverhampton, ele tem potencial para poder render um pouco mais, e o adversário hoje talvez seja um pouco mais acessível. O Leeds é perigoso, é um time que gosta de propor, gosta de ter a bola, mas a gente fica defendido aqui de certa forma por conta do baixo volume ofensivo dessa equipe. Eu sei que a gente fica em risco com o Wolverhampton vindo com essa sequência ruim e sofrendo tantos gols, mas o empate anula aqui pra mim eu acho que é interessante, pessoal. Eu vou confiar no Wolverhampton aqui contra essas estatísticas para poder ganhar este confronto, tá? E se não ganhar, empatar, a dica é reembolsada, beleza? Fica de olho aí na ausência do Larsen, porque se ele não jogar as coisas vão ficar bastante complicadas, tá? Mas o Leeds não vai poder contar com o Lucas Perry, porque ele saiu machucado aí no último confronto, tá? Penúltimo jogo do dia, jogo das 1h30. A gente tem aqui United e Chelsea. E, cara, esse confronto é um confronto muito importante também para o United, que a pressão sobre o Ruben Amorim ela é simplesmente absurda. E eu acho que a saída dele já pode acontecer na próxima pausa internacional aí. A questão é que ele é totalmente perdido, o esquema dele não deu certo, nada funciona. O time vem de um jogo diante do Manchester City onde foi atropelado 3-0, vitória diante do Burnley apertadíssimas. As atuações são horríveis, sabe, do United, e esse time que ainda tem um monte de peça nova, que já demora a se encaixar, parece que tá tudo errado, sabe? Não tem nenhum jogador assim que eu tô chamando muita atenção. O único que joga um pouquinho melhor lá é o Bruno Fernandes, que já tava lá na temporada passada, então já tá um pouco mais habituado, né? O United tá com muitos problemas aqui em termos de
fazer o gol, né? Porque ele finaliza muitas vezes. São 94 finalizações nos últimos 4 jogos, mas só marcou 5 gols. Então, produzir para fazer gol ele produz, mas a bola simplesmente não entra, né? Os últimos 3 jogos do United tiveram mais de 2,5 gols e o time vai enfrentar o Chelsea aqui no meio de semana. Teve um jogo duro diante do Bayern. Não foi um jogo tão ruim assim como o resultado mostra. A questão é que o Chelsea cometeu erros que, se você cometer diante de uma equipe de alto nível como o Bayern de Munique, você vai ser punido e você vai invariavelmente perder o confronto. Mais do que isso, mostra que esse Chelsea, ele não é o melhor time do mundo porque ele ganhou o Mundial de Clubes. Tem muitos times que estão acima do Chelsea hoje, inclusive na própria Premier League, mas é um time com enorme potencial e eu quero destacar aqui a atuação do Cole Palmer, que estava devendo já há tempos, e ele jogou muito bem esse confronto e mostrou por que ele é um craque. Na Premier League o time tem conseguido jogar bem, principalmente com os outros jogadores, Estevão, Pedro Neto e também o João Pedro. Então, Chelsea que teve uma sequência de invencibilidade grande, interrompida, mas que chega como favorito aqui nesse clássico diante do United. Embora a questão física possa pesar um pouquinho pro lado do Chelsea, simplesmente não dá pra gente ir a favor do United no momento, né? Então, nenhum time... Então eu vou recomendar aqui o empate anula do Chelsea, porque o United se mostra cada vez mais frágil e acho que uma derrota aqui pode inclusive custar o cargo do treinador, beleza? Então vamos no Chelsea aqui para poder buscar o empate anula. Se vencer, né, tudo nosso. Se empatar, reembolso. Então estamos bem defendidos nessa dica. E para poder finalizar a Premier League, pessoal, no jogo das 4 da tarde, Fulham e Brentford, confronto que tende a ser também bem interessante, tá? Fulham que deu um green pra gente na última rodada aí com um golzinho no finalzinho diante do Leeds aqui nesse menos 0,25, foi aquele golzinho que a gente precisava e o time tá desempenhando um pouquinho melhor, né? Mais um clássico de Londres aí, que o Fulham, depois de não vencer nos 3 primeiros jogos, né, empatou 2 e perdeu 1, conseguiu a sua primeira vitória na competição, começou a subir na tabela e, como eu falei, é um time que, embora não tenha grandes craques assim, tem muitos bons jogadores lá, tem um treinador que faz esse time jogar muito bem. Então é uma equipe bem treinada e que em casa consegue bom desempenho. Como eu já falei com vocês, o Fulham era muito forte dentro de casa, depois veio por titubeada e agora tá voltando, né? Já que já venceu o jogo da Copa aqui também, venceu esse jogo e empatou com o United em casa, o que é um feito também, tá? O time vem aqui numa pegada um pouco mais de dificuldade para poder criar os seus gols. E vai pegar aqui o Brentford, que vem num viés, que era um time muito para muitos gols e tudo mais, e agora tá numa toada de jogos um pouco mais lentos e tudo, e que tem sofrido mais uma vez, né, com baixas e desfalques, e isso acaba sempre pesando. O time conseguiu arrancar um empate contra o Chelsea, um empate muito guerreiro. E o time, quando tem Dansgaard, quando tem Shade, o próprio Thiago chegou muito bem lá, tem o Luis Potter, é um time que consegue ter um bom rendimento aqui e fazer boas partidas, tá? O Brentford também jogou no meio de semana, conseguiu um empate aí diante do Aston Villa, né? E acabou eliminando a equipe que o Aston Villa realmente esse ano, não sei o que aconteceu, mas tem essa questão do desgaste aqui que pode pesar nessa partida, tá? O Brentford venceu o Fulham venceu o Brentford nos últimos 2 jogos da Liga na temporada passada, mas o Brentford não perde 2 jogos seguidos lá desde 1954. Os gols do Fulham têm sido mais marcados no segundo tempo. Nenhum dos 12 jogos do Fulham nessa liga teve gols. 10 jogos fora de casa, somando todas as competições. Então é um ataque que tem aqui chances, mas eu vou confiar no Fulham nesse bom desempenho em casa, uma defesa que foi inviolada 2 vezes seguidas, que tem um time que chega um pouco melhor fisicamente aqui no confronto e um treinador que eu gosto mais também. Obviamente é um confronto perigoso que pode descambar em empate, mas o menos 0,25 pro Fulham em casa aqui contra esses times que eu acho o nível técnico um pouquinho inferior. Eu acho uma boa pedida com o Rodrigo Muniz, com as entradas com as chegadas do Ayob e do King. Eu acho que o Fulham tem boas condições de conseguir a vitória aqui, até por conta do jogo meio de semana. Acho que se não fosse jogo meio de semana, eu ia ficar um pouquinho mais pé atrás, mas com esse jogo meio de semana aqui, eu vou nessa e vou nesse menos 0,25 do Fulham, beleza? O Vitória recebe o Fluminense, pessoal, e a expectativa do Vitória aqui em casa, né, é interessante, ó. O time praticamente não perdeu nenhum dos últimos jogos que ele disputou no Brasileirão, perdeu só pro Santos aqui recentemente, e aquela goleada que ele sofreu diante do Flamengo não mostra o que tem sido as atuações do Vitória, que é um time muito aguerrido. Fora de casa ele não consegue desempenhar bem mesmo, acabou de ser derrotado pelo Fortaleza por 2-0, mas hoje aqui ele tem, como eu falei, uma boa expectativa para poder tentar surpreender a equipe do Fluminense, tá? O time vai ter
algumas pequenas mudanças, né? Já que o Baralhas não vai poder jogar porque tá suspenso, e o Ricardo Railer, Ronald e PP são opções para esse time que vai ter na frente o Oswaldo e o Renato Kaiser, juntamente com o Eric. Eric tem feito partidas aqui bastante movimentadas em termos de finalização, e o time vai pegar a equipe do Fluminense, que vem de derrota aqui pro Lanús, e o foco do Fluminense, dito pelo treinador, dito pelo planejamento todo, está nas Copas, onde ele avançou na Copa do Brasil, conseguindo vencer a equipe do Bahia, depois de ter perdido por 1-0, e agora vai ter o jogo de volta aqui. Então, mais uma vez, a gente tende a ter um Fluminense bastante modificado, sem Thiago Neves e Freitas na defesa, com jogadores de frente sendo poupados, como o próprio Canóbio, que deve ser poupado para jogar o Santi Moreno, o próprio Serra deve dar lugar ao Queno, o Cano entra no lugar do Everaldo, o Hércules também pode ser baixo, então muitos jogadores reservas aqui. A gente tem visto repetidamente o Fluminense fazer isso, né, de poupar jogadores em jogos fora de casa, quando tem sequência de jogos de Copa, e a gente tem apostado contra frequentemente o Fluminense nesse cenário também. Foi assim apoiando a equipe do Bragantino, foi assim em outros cenários aqui também. E vamos mais uma vez pegar o que pra mim é a melhor dica, o mais 0,25 do Vitória, tá? Possibilitar o mais 0,25 de um time que vai titular em casa. Com esse desempenho aqui, que dificilmente tem perdido seus jogos contra o Fluminense, que tende a poupar, a gente tá muito bem defendido. Em caso de empate, ganhar metade da bet ainda eu acho muito bom. Essa dica foi enviada já há dias no meu grupo gratuito. Se você não pegou, participe, tá? Porque é gratuito, beleza? No segundo jogo a gente tem o Botafogo recebendo o Atlético Mineiro, o Botafogo que tem vários jogadores pendurados, mas agora só está no Brasileirão. A segurança foi reforçada por conta de expectativa de protestos aí de um time que já não vence há 3 partidas, eliminado na Copa do Brasil, perdeu pro São Paulo, a gente foi nesse DNB aqui, muita gente criticou, e empatou com o Mirassol. A gente mandou esse mais um do Mirassol também, uma linha de 1,75 que fechou em 1,55, então essas antecipações nossas no mercado estão sendo bastante frutíferas. O time, como eu falei hoje, tem vários jogadores pendurados, mas a tendência aqui é que vá com alguns dos seus principais jogadores. Matheus Ponte, Nilton Montoro, Marçal Cuiabano, Barbosa, Santi, Danilo e Matheus Martins, todos esses estão pendurados, mas é um time que tem produção ofensiva interessante e que agora não tem mais desculpa, né, para poder não render. O jogo diante do Mirassol conta com uma equipe do Mirassol que foi muito aguerrida e uma desatenção do Botafogo também, que chegou a abrir um 2-0. Mais do que isso, vai pegar um Atlético que tem sido horrível fora de seus domínios. O Atlético perdeu os últimos 3 jogos fora de casa pelo Brasileirão e ainda empatou com o Vasco. Mais do que isso, está envolto uma disputa de jogo de Sul-Americana, onde ele jogou na altitude, então um jogo que também desgasta. Para poder piorar, perdeu o Coelho, que sofreu uma fratura, então o Atlético, que está numa situação bastante complicada no campeonato aqui, já se aproximando da zona de rebaixamento, só 3 pontos acima, tende até poupar aqui alguns jogadores. Uma coisa relevante que eu vi aqui, pessoal, é que o Hulk já não marca um gol com bola rolando no Brasileirão, pode fazer 1 ano. Então a gente que pega o Hulk direto aí para poder, como é que fala, fazer gol, a gente tá pagando de bobo aí, porque ele não tá marcando não, tá? Eu não confio na vitória do Botafogo em 1,66, eu quase comprei um handicap do Atlético, e eu compraria se não tivesse tido esse jogo no meio de semana e a decisão na próxima semana, porque o Atlético pode ser sim o campeão dessa Copa Sul-Americana. Mas a gente agora vai apoiar o handicap menos 0,25 do Botafogo ao vivo. Acho que essa é a maior linha. O Atlético tem dificuldade contra jogos contra o Botafogo lá, mais esse desgaste do jogo no meio de semana, mais a ausência do Coelho, mais o fato de poder poupar vários dos seus jogadores, e aí o Botafogo encerrar essa crise, porque apesar dos problemas ainda tem um bom time. Eu acho que é um pouquinho superior ao Atlético no momento, não para valer, como eu falei, a aposta simples, mas no live aqui é interessante, tá? Dupla chance do Botafogo aqui eu também gosto bastante para bilhete. Se você quiser um bilhetinho bem seguro do Vitória, mais 1,5, mais um do Vitória aqui, eu também gosto. O Ceará recebe a equipe do Bahia e o Ceará está com vários desfalques aqui nesse confronto, tá? São 6 no total, então Matheus Bahia, Marcos Vitor pertencem ao Bahia e não podem jogar. O Rodriguinho foi expulso no último confronto. Fabiano Souza e Richardson receberam o 3º amarelo. E o Lucas Mugni lesionado. Então o time na frente vai ter bons jogadores. Galeano tá fazendo um campeonato excelente. Paulo Baia chegou finalizando muito. A gente pegou finalização do Paulo Baia e o Pedro Raul, artilheiro da equipe também. Mas o setor defensivo está um pouquinho prejudicado. Mais do que isso, o Ceará também não consegue vencer muito seus confrontos. São só 2 vitórias nos últimos 10. E nos jogos em casa também tem tido um pouco de dificuldade, né? O Ceará, que começou muito forte o campeonato, já não vence aqui algumas partidas, venceu só o Bragantino por um placar magrinho, inclusive nos últimos 6 jogos, 7, 8, 9, 10 jogos do Ceará em casa foram menos de 2,5 gols. O Bahia chega aqui após a frustração na eliminação na Copa do Brasil, o Rogério Ceni chega bastante pressionado, o time
realmente não mostrou muita coisa e ainda acabou perdendo uma das invencibilidades em casa também diante da equipe do Cruzeiro. Então o Bahia tem que dar a volta por cima e tem chances porque tem um bom time. Mas mais uma vez tem alguns desfalques, o Ademir ainda tá fora, o Pulga também, ainda tem o jogador da direita lá que é o Gilberto, que eu acho que tá fora também, vai jogar o Santi Arias. Então o Bahia, sem o Pug, sem o Ademir, ele acaba perdendo bastante no lado criativo. O William José também não tá conseguindo fazer atuações muito de alto nível. Chegou o Sanabria lá, vamos ver como é que o time vai sair, porque tem o Everton Ribeiro que é muito bom. O Bahia, ele é um leão e joga muito bem dentro de casa, mas fora de casa o desempenho não é repetido. Há muitos jogos do Bahia que ele também não consegue vencer. Então eu acho um confronto realmente muito equilibrado, mas por conta de tantas ausências assim, acho que vai ser latente a dificuldade de criação de gols nessas partidas. Então eu vou recomendar aqui o menos de 2.5. Nenhum dos últimos 10 jogos do Ceará teve gols, 40% dos jogos do Bahia. Então acho que a gente está muito bem defendido nesse cenário aqui para poder pegar poucos gols nesse jogo. E é um jogo também com um cenário interessante para ambas, para terem pelo menos 2 cartões, tá? Média de cartões aqui alta para ambos os times, ó. Então é um jogo interessante para cartões. Em termos de cantos, Ceará marcando 5, Bahia falando 5, nada muito absurdo aqui não. E vamos para o último jogo do dia, que é o jogo do Palmeiras contra o Fortaleza. O Palmeiras, ele deu uma aula de futebol diante do River Plate e praticamente colocou a vaga aqui embaixo do braço, né? 2-1 lá na Argentina, é muito difícil que perca, mas o River tem um time técnico e 2-1 deixa o confronto vivo, pode ter uma expulsãozinha, um golzinho dos argentinos fechando a casinha, então tá tudo muito em aberto, mas o Palmeiras tem mostrado aqui uma força absurda, de um elenco forte, jogando um nível de futebol que é o que se espera do Palmeiras. Eu acho que muitas dessas críticas que o Abel recebe é por conta que o Palmeiras tinha que jogar assim sempre, né? E ele foi aqui realmente muito bom diante da equipe do River Plate. 8 jogos de invencibilidade para o Palmeiras, que tem sido, como eu falei, absoluto nos seus jogos, diante de um Fortaleza que mostrou um poder de recuperação diante do Vitória. Foi um confronto muito importante, a chegada do Palermo, e o time agora vai ter aqui os seus principais jogadores praticamente à disposição, né? Já que tirando, né, o goleiro João Ricardo, que tá lesionado e vai ser uma baixa. O Elton Leite deve ser o goleiro, com Mancuso, Brits, Ávila, Bruno Pacheco, Pierre, Matheus Pereira, Prior, Breno, Lopes, Lucero e Pikachu. O Fortaleza recuperou-se, né, com uma boa vitória diante do Vitória, mas nos jogos fora de casa não tem conseguido segurar. E segurar o Palmeiras é bastante complicado. O Palmeiras está em 2 competições só, tem elenco de sobra, tá alternando, tá rendendo em ritmo forte e é um grande candidato tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. Tá 4 pontos aqui atrás do Flamengo, mas tem um jogo a menos, então a distância é de apenas 1 ponto aqui caso vença. 1,34, sempre vou ter um pouquinho de pé atrás. Fortaleza também mostrou um viés melhor, o que me tira um pouquinho do handicap. Então o que dá para poder pegar aqui é Palmeiras ao vivo, 1,65, 1,70 é o que eu mais gosto e é a minha indicação para esse jogo. Pode até demorar um pouquinho também por conta de um ligeiro desgaste de jogo de meio de semana, que pode dar deixar a barriguinha cheia, como se tivesse comido uma feijoada, né? E cara, 9,30 pro Brasileirão é sempre muito alto, né, cara? Muito alto essas cotações de visitante. Nossa senhora, dá até vontade de botar uma moeda aqui nesse visitante. Mas, cara, enquanto o Palmeiras realmente tá bastante complicado aqui, então vou respeitar e tentar buscar alguma coisa no live, beleza? Então esses são os meus palpites para este sabadão, senhores. Eu pergunto a você quais os seus. É bom lembrar que as dicas de finalização e desajuste que a gente pega lá na BetMGM, nosso parceiro, que tem o link para você poder se registrar, vão estar exclusivas lá no meu canal gratuito, que tem o link no primeiro comentário fixado. E lá também vão ter muito mais dicas de bets para vocês. Para poder finalizar, bilhetinho pronto aí na tela para vocês, com aquela cotação alta que a gente está sonhando em acertar e tá difícil, né? E também para poder finalizar a nossa tripla de artilheiros para esta rodada. Valeu, galera? Muito obrigado por ter me assistido. Não esqueça de deixar o like e comente com os seus palpites aqui também, tá? Comente que eu acho que esse aqui aí eu vou nisso, esse aqui eu vou naquele, porque eu vou premiar o melhor comentário com uma banquinha de R$50. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo aí. Forte abraço pra todo mundo e boas bets neste sabadão.